eu ingressei no universo da produção musical, da gravação, tendo vindo da música, né? Então foi começando com experiência prática, ao ponto de o grande mentor que eu tive no princípio, o Ricardo Marui, aqui em São Paulo. A gente fez alguns projetos juntos, e daí cada projeto eu ia eh, me inteirando mais, e daí, enfim, afundei nesse gosto pelo equipamento, pela acústica, né? E isso foi realimentando a parte musical. E hoje eu aconselho, por exemplo, os alunos a conhecerem esse universo, os alunos de instrumento, porque tem elementos da produção musical que o próprio artista, quando ele se envolve nesses elementos, o produto musical ele fica melhor, né? Então, eu quando produzo o disco de um artista que não tem domínio de software de edição, DAW, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Normalmente eu ou alguma outra pessoa faz a edição pelo artista. E isso é, é o jogo, né? Esse pacote de takes que foram editados. Eles vão, voltam e tem os elementos musicais que eu acredito enquanto músico e o que o artista acredita, e tem essa negociação. Quando eu estou fazendo a minha produção, eu edito a música do jeito que eu acredito e posso muito rapidamente fazer isso mais do que uma outra pessoa fizesse por mim, né? E tem aspectos, por exemplo, mixagem, ou masterização, né, que são muito mais complexas, né? Que daí eu acho difícil que, se o próprio artista não tiver um sistema muito bem colocado, né, de equipamento, software, né, ele vai poder fazer decisões que não são baseadas no equilíbrio, na média. Então essa foi uma introdução, e eu vou hoje me ater muito mais aos aspectos práticos do que aos teóricos. E eu aconselho todo mundo, tive imenso prazer de na no ano passado ter participado da tomada UDESC. Isso aconteceu, foi um encontro dia 24 de novembro, que está no YouTube. Esse arquivo vocês vão receber após o nosso encontro de hoje, mas tudo isso daqui foi o que aconteceu no encontro passado, que está registrado, e principalmente esse elemento acústica, eu falei bastante sobre acústica e indiquei lá alguns experimentos em aplicativo, né? Que você pode baixar esse aplicativo ou abrir no browser e colocar uma parede virtual, diminuir o tempo de vibração de uma onda sonora, porque o som ele é audível, mas ele não é visível, né? E a gente não sente na pele também quando uma vibração, essa onda sonora, essas moléculas estão vibrando ao nosso redor, né? O único órgão capaz de perceber o som, porque é tão fraca, né, esse movimento nas moléculas da nossa atmosfera, o único elemento, o único órgão capaz de perceber é o nosso ouvido, né? Então, quando a gente tem um aplicativo como o que está indicado nessa palestra aqui, ele, você começa a, a visualizar essas ondas, né? Imaginar como elas se comportam no espaço. E com isso, você ter uma noção, às vezes, de olhar, já imaginando, legal, meu instrumento está aqui, eu tenho uma parede assim, então calma, deixa eu angular o meu instrumento um pouquinho mais para cá, para que não bata o som numa superfície reta, que seja refletido, e esse som que vai direto do meu instrumento até o microfone não entre simultaneamente ao som que refletiu no chão, no teto, numa parede lateral, e a gente acaba aproveitando melhor o, o espaço. Muita experiência é necessária, principalmente se você é quem grava você mesmo, né? Porque quando tem um artista que está sendo produzido por alguém, você tem uma condição que é a mais ideal de todas: duas salas. Uma sala tem o artista e um assistente de produção. Esse assistente, ele tá com o fone de ouvido, escutando as diretrizes que o produtor e o engenheiro de áudio estão na outra sala, na sala da monitoria. Então, o assistente ele pega o microfone, ele vai mexendo o microfone de lugar, o músico está lá esquentando, e, e o técnico e o produtor falam assim: não, coloca
aproxima mais, vai mais para baixo. E a gente, na sala de monitoria, consegue ter noção de como o microfone está escutando a fonte sonora. E os microfones escutam de uma forma diferente do que o ouvido humano, né? Então a condição ideal seria essa, num mundo top, né? E a gente não tá 100% do tempo nesse lugar. A gente tá num lugar mais simples. Por exemplo, se a gente tá na música clássica, isso é muito comum, né? A gente faz gravações em loco. A gente vai lá para uma igreja, para um palco. E sendo assim, a gente nunca tá com uma sala de monitoria e muitas vezes não tá nem com assistente. Então, a gente tem que levar um fone e esse fone é uma ferramenta importante de trabalho que a gente tem que conhecer essa ferramenta. Tendo escutado muitas vezes, muitas gravações diferentes, né? E as gravações que a gente conhece há muitos anos, a gente tem que escutar essas gravações, ter experimentado as nossas mixagens nos fones. Então, na hora que a gente vai colocando o microfone ao redor. Ah, legal, cheguei, é aqui. Existem instrumentos que a gente consegue super rápido encontrar um equilíbrio entre grave e agudo, porque também os instrumentos eles projetam de uma maneira muito caótica, né? Às vezes você tem uma frequência que é projetada mais em um ponto do espaço, uma frequência diferente que é projetada para outro ponto. Então você mexer o microfone ao redor e ter uma escuta atenta sobre a curva frequencial, você equilibra os graves e os agudos. Eu sou violonista, no caso do violão, a gente tem mais ou menos, bem, o misão, ele é 82 Hz, né? Então, a nota mais grave que o violão produz, estando afinada a sexta corda em Mi, é 82 Hz. Essa região de 82 até 300 Hz são as notas nossas fundamentais. A de 300 Hz, ó, a nota mais aguda do violão, esse Si, esse Si é 1000 Hz. Então, daí para cima, a gente tem os harmônicos da vibração de cada uma das notas, né? Os harmônicos da oitava, quinta, a outra oitava, uma terça maior, pitagórica, né? A gente tem essas frequências que estão vibrando. E a partir dessa região de 3000 Hz, a gente não tem mais muita sustentação dos harmônicos, mas a gente tem muita energia no ataque do som. É aquele ruído que dura entre 2 milissegundos até 14 milissegundos, é o dedo que encosta na corda. Ou no caso dos instrumentos de arco, é a primeira fricção do arco antes da corda começar a vibrar. No caso do sopro, é aquele momento de caos antes da nota se consolidar depois de 30 milissegundos, depende do instrumento. Ou instrumentos mais agudos têm um ataque mais rápido. E, enfim. E quando a gente faz as nossas gravações e a gente usa os softwares, a gente acaba entrando nessa parte mais laboratório, né? Da vibração dos sons, da percepção musical, que é a oportunidade, e a gente vai fazer esse teste hoje, de abrir uma onda sonora e falar assim: olha, aqui é o ataque da minha nota, frequência tal, acorde tal, e essa aqui é a minha sustentação, esse é meu decaimento, por aí vai.